Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 4 de junho, nós já estamos indo para a nossa aula número 14, certo? Eu quero que vocês, por favor, peguem o livro de gramática, nós vamos lá na página 65 fazer juntos o exercício 8, tá? O exercício 8 é bem simples, olha. Nas orações a seguir, indique os sujeitos e os predicativos se houver. Depois classifique os predicados, lembre-se que eles podem ser verbal, nominal ou verbo nominal. E lá no exercício 8 você tem a frase A. Este é um capítulo curto. Este é um capítulo curto. Lá no seu caderno, você copia a frase, tá? Coloca lá no seu caderno. Página 65, exercício 8A, copia a frase que nós vamos analisar. Põe no cantinho aqui também dia 4 de 6, né? Lembrando que todas essas tarefas que são feitas aí no caderno, elas serão vistadas depois, tá? E esse visto depois vai virar uma nota de participação, uma nota de interesse. Então vamos lá. Este é um capítulo curto. O verbo é. Aí você faz a pergunta assim, ó. Quem é que é um capítulo curto? A resposta para essa pergunta é o este. A resposta para essa pergunta é o sujeito. O que sobrou aqui, ó, é o predicado, inclusive com o verbo, tá? Predicado. Observem que aqui essa palavra curto é uma característica para este. Então, aqui eu tenho um verbo de ligação e mais um predicativo do sujeito. Quando eu tenho verbo de ligação mais predicativo do sujeito, o predicado é nominal. Agora vamos fazer uma pausa, né? E relembrar quais são os verbos de ligação. Então, relembrando. Os verbos de ligação, eles têm esse nome porque eles são verbos ditos fracos, tá? Eles são verbos que não têm o significado. O significado dele vai depender da palavra que vem depois. Uma palavra que é um predicativo do sujeito que vai dar uma característica para o sujeito. Então, quais são os verbos de ligação? Aqui, ó. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar e tornar. Então, tem uma sigla aí para você lembrar, tá? CFPPCAT. Então, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar e tornar. Então, sempre quando você tiver esses verbos, eles são classificados como os verbos de ligação e eles sempre vão aparecer com uma palavra que se chama predicativo do sujeito. O que é isso, predicativo do sujeito? Uma palavra que está aqui no predicado, mas que refere ao sujeito. Então, este, curto, tá bom? Sempre quando você tiver um verbo de ligação, você vai ter um predicativo do sujeito. E isso tudo vai transformar o verbo em predicado, aliás, tudo isso vai transformar o predicado num predicado nominal. Por que nominal? Porque a informação mais importante está no predicativo, não está no verbo. Esses verbos aqui são muito fracos para eles terem um significado, tá? Então, deixa eu só aproveitar aqui e continuar, então. Essa foi a frase A, agora a B. Vamos lá para a frase B, que é que tem de importante falando aqui. O verão passou muito depressa. O verão passou muito depressa. Você tem assim, ó, o verbo passou. Então, olha, passou é verbo de ligação? Não, não é. Então, já faz a pergunta para ele assim, ó. Quem é que passou muito depressa? Resposta, o verão. É o sujeito. Passou muito depressa é o predicado. Certo?
Aí, passou não é verbo de ligação, é um verbo que tem aí um significado. Esse predicado aqui é verbal, tá? Por quê? Porque não tem verbo de ligação. Na frase C. Nem se sente correr das horas. Nem se sente o correr das horas. Qual é o verbo que você tem aqui? O verbo é sentir, né? Verbo. E aí você coloca, pergunta assim: quem é que nem se sente? O que é que nem se sente? O correr das horas. Se você inverter, você vai perceber como o correr das horas é o sujeito. Ó, o correr das horas nem se sente. É que essa frase ela está numa ordem indireta. Ela está primeiro com o predicado e depois o sujeito. Diferente dessa daqui, essa está na ordem direta. Essa vem primeiro o sujeito e depois o predicado. Mas é comum também nós falarmos as frases em ordem indireta, ou seja, começando pelo predicado. Então você tem que prestar atenção, tá? Esse daqui então é o sujeito, o correr das horas. Aí você pensa assim, ó, o correr das horas nem se sente. Esse daqui é o predicado. O verbo não é de ligação, esse predicado aqui também é verbal, tá? Por quê? Porque sentir não faz parte da nossa listinha aqui. Os verbos de ligação são esses daqui. Bom, letrinha D. Ele escoa moroso. Moroso nós já vimos lá no texto, que quer dizer o quê? Lento, devagar, né? Então vamos lá. Quem é, o verbo é escoa, aí você faz a pergunta para o verbo assim, ó. Quem é que escoa moroso? A resposta que você vai ter é ele. O que aconteceu com ele? Escoa moroso. Aqui o sujeito e aqui o predicado. Tá bom? Agora pare e pensa um pouquinho. Escoar não é verbo de ligação, ele não está na nossa listinha aqui. Mas eu tenho uma palavra aqui que está dando uma característica para ele. Então, tem um predicativo aqui. Esse predicado, ele é um predicado verbo nominal. Por quê? Porque eu tenho duas informações. Primeiro, uma informação de escoar, né? Que é ir embora, água sair, água cair. E o segundo, a maneira como essa água está caindo, que é moroso, de uma forma morosa. Então, ele escoa moroso, você tem duas informações. A do verbo escoar e o moroso. Aí você tem um predicado verbo nominal. E na letrinha E, você tem lá, longo é o desfilar das horas. Então você pergunta assim, ó, você identifica o verbo, né? Você tem ali o verbo é, e aí você faz a pergunta, quem é que é longo? A resposta que você vai encontrar é o desfilar das horas. Então, o desfilar das horas é o sujeito. O que sobrou aqui é o predicado. É verbo de ligação, ele está na nossa listinha aqui, o verbo ser, estar, ficar. Então, o verbo é, ele vai fazer com que o predicado seja predicado nominal, tá? Que jeito que é o desfilar das horas? Longo. Então, esse longo aqui é um predicativo do sujeito. Certinho? Então, em resumo, se o verbo é de ligação, ele vai ser um predicado nominal. Agora, se ele é um verbo que não é de ligação, mas ele tem um predicativo, aí vai ser predicado verbo nominal. E quando for somente um verbo que não é de ligação, sem o predicativo, daí ele é um predicado verbal, tá? Então vamos. Agora, nós temos o exercício 9. Lá no exercício 9 está pedindo também para classificar... todas essas frases ali têm um predicado verbo nominal.
O exercício está pedindo para você separar o que é o sujeito e o que é o predicado. Então vamos lá. 9. A canção soava alegre. Então lembrando, vamos reler o enunciado do exercício lá. Os predicados de todas as orações que seguem são do tipo verbo nominal. Identifique em cada um os dois núcleos, o verbo e o predicativo. Ou seja, quem é que soava alegre? A canção. O que acontecia com ela? Ela soava, então aqui sujeito e aqui predicado. O que acontecia com ela? Ela soava alegre. Você tem duas informações. Uma informação do verbo e uma informação do predicativo. Então, ó, o verbo e o predicativo. É isso que o exercício está pedindo. Identifique os dois núcleos, o verbo e o predicativo. E lembrando que essa oração aqui, ela tem predicado, verbo, nominal, tá? Eu tenho um verbo que não é de ligação, mais um predicativo. Lá na letrinha B. Ana nadou mesmo resfriada. Mesmo resfriada. Quem é que nadou mesmo resfriada? Ana, né? O verbo é nadou. Quem é que nadou mesmo resfriada? É a Ana. Sujeito. O que sobrou aqui é o predicado. Eu tenho um verbo aqui que não é de ligação, mas também tem uma palavra que está dando uma característica para a Ana. Ó, que jeito que a Ana ficou? Resfriada. Que jeito que a música era? Alegre. Essa palavra é um predicativo. Então, mais uma vez, a estrutura se repete. Sujeito, verbo que não é de ligação e um predicativo. Aí, que tipo de predicado eu vou ter ali? Predicado, verbo, nominal também, tá? Por quê? Porque o verbo não é de ligação. Lá na letrinha C, Fernanda fugiu das fãs assustada. Fernanda fugiu das fãs assustada. Tá? Então vamos lá. Quem é que fugiu das fãs assustada? Fernanda. Fernanda é o sujeito. Qual é o verbo? Fugiu. O que aconteceu com a Fernanda? Fugiu das fãs assustada. Então veja, quem é que estava assustada? Fernanda. Eu tenho aqui duas informações importantes. Eu tenho a informação de que a Fernanda fugiu e também a informação de que ela estava assustada. Eu tenho duas coisas importantes. Por isso que esse predicado também é predicado verbo nominal. Uma ação está no verbo e a outra ação está no nome, tá? Essa palavra assustada é um adjetivo que na frase exerce a função de um predicativo. Letrinha D. Os meninos organizaram a festa tranquila. Os meninos organizaram a festa tranquilos. De novo, pessoal, o verbo é organizar. Então escreve aqui via de verbo. Quem é que organizaram a festa tranquilos? Os meninos. Então os meninos é o sujeito. E o que sobrou daqui para lá? O que sobrou aqui é o predicado. Aí eu tenho duas informações. A informação de que eles organizaram e a informação de que eles estavam tranquilos. Tranquilos aqui é um predicativo, tá? Por isso esse predicado também é um predicado, verbo nominal. Duas informações, uma do organizaram e uma do tranquilos. E a última, os torcedores gritaram ansiosos o nome do ídolo. Os torcedores
gritaram ansiosos o nome do ídolo. Então vamos lá. Qual é o verbo? O verbo é gritar. Quem é que gritaram ansiosos o nome do ídolo? Os torcedores. Então aqui você escreve que é o sujeito. O que eles fizeram? Gritaram ansiosos o nome do ídolo. Aqui eu tenho de novo duas informações. Eu tenho a informação do gritaram e tenho a informação do ansiosos. Ansiosos é o predicativo. Então, mais uma vez, eu tenho o que aqui? Predicado, verbo nominal. Então, em resumo, vamos fazer um resumão aqui de tudo. Você tem um sujeito, tá? Aí você tem um verbo que não é de ligação, soar, nadar, fugir, organizar e gritar. Mas junto eu tenho mais uma informação de como que estava o sujeito. Ou seja, que jeito é a canção? Alegre. Que jeito que a Ana ficou? Resfriada. Como que a Fernanda se sente? Assustada. E os meninos estavam de que jeito? Tranquilos. E os torcedores estavam de que jeito? Ansiosos. Então, sempre quando eu tenho um verbo que não é de ligação, mais um predicativo, o resultado é um predicado verbo nominal. Predicado verbo nominal, verbo nominal e verbo nominal. Certo? O predicado verbal vai ser quando? Vou colocar um exemplo aqui de predicado verbal. Então, exemplos de predicado verbal. Esses todos aqui são exemplos de predicado verbo nominal. Agora, exemplos de predicado verbal. Nota aí. Exemplos de predicados verbais. E o que eu vou ter de exemplo? Todas as frases cujos verbos não forem de ligação. Então, ó, a criança fez a lição. Fez não é verbo de ligação. É um verbo, não é o ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, tornar. É um verbo significativo. Então, a ação está aqui, um predicado verbal. Outro exemplo. Joana costurou sua roupa. Qual é o verbo aqui? Costurou, não é verbo de ligação, então o predicado é verbal. Mais uma. O que o Marquinhos fez? Marcos pulou a poça de água. Ele não quis sujar o pé e aí ele pulou a poça de água. Então, o que você tem aqui? O verbo pulou, que é um verbo de significado, por isso que ele se chama predicado verbal. Agora, exemplos de predicados nominais. Todos os que têm verbo de ligação. O sol está quente. Maria parece uma atriz. O que o menino, como é que o menino está? O menino é esperto. Então veja, os verbos dessas três orações de exemplo aqui são verbos de ligação. Estar, parecer e ser. Sempre que eu tenho um verbo de ligação, ó, verbo de ligação, verbo de ligação e verbo de ligação, eu vou ter uma palavrinha aqui que é predicativo do sujeito. Eu vou ter uma palavrinha aqui que é predicativo do sujeito também. E aqui também. Então, essas três palavrinhas aqui são predicativos do sujeito. Por que predicativos do sujeito? Porque é uma palavra que está no predicado, mas que dá uma característica para o sujeito. O sujeito sol, o sujeito Maria e o sujeito menino. Certo? Lá na folhinha de tarefas eu vou deixar para vocês mais algumas frases para vocês analisarem.
Muito bem. Beijo.